Alongamento da dívida rural. Como que funciona isso na prática? Bom, muitos produtores do Brasil estão enfrentando uma grande crise, preço das commodities caindo, soja, milho, gado, leite, problemas climáticos, chove muito em alguns lugares, chove pouco em outros. E em razão de todas essas questões que acontecem por a fazenda ela ser uma empresa a céu aberto e por todas as dificuldades que se tem para explorar essa atividade, todo o sistema legislativo de leis do Brasil e a Constituição garante uma série de direitos para o produtor. E um deles é que quando ele enfrenta essas questões de problemas de comercialização, problemas climáticos, eventos inesperados, que ele possa solicitar a prorrogação do pagamento da sua dívida com os mesmos critérios. Como assim? Quando ele não tiver a capacidade de pagar em razão desses eventos que eu acabei mencionando para vocês, ele tem o direito de, em um primeiro momento, na via administrativa e depois, por meio da via judicial, solicitar que seja feita a prorrogação do prazo para pagamento dessas dívidas pelo período em que seja necessário conforme a produtividade da sua fazenda, da sua propriedade. E isso se dá basicamente a partir de dois laudos que são elaborados. Um que é o laudo de frustração, que vai apontar quais foram os eventos climáticos, o que aconteceu, as questões de comercialização que impediram que fosse pago aquele financiamento. E um outro que é um laudo de capacidade de pagamento, em que ele vai verificar qual é a produtividade da fazenda, da propriedade, e colocar um prazo para que com a produção, e não tendo que vender maquinário e terra, o produtor consiga pagar. E qual é este prazo que o produtor ele consegue obter para pagar? Ele consegue, em muitos casos, que nós temos aí laudos e situações que nós já conseguimos aqui no escritório, muitas vezes 3 anos de carência para a sua dívida, sem pagar, e até 20 anos para pagar aquele saldo, com uma questão específica muito importante, que é a questão que essa dívida será paga com os mesmos critérios da dívida original. Diferente de quando o produtor vai até a agência, ele não consegue pagar a dívida, e é feito um novo contrato com juros muito mais caros, sem todos aqueles direitos que estão previstos nas leis do crédito rural. Então, o alongamento da dívida rural é a prorrogação do seu pagamento pelos mesmos critérios previstos nas leis que protegem o produtor. Juros de mora de 1% ao ano, não pode ter juros remuneratórios superiores a 12%, todos aqueles direitos previstos naquele crédito que o produtor tomou. Então, basicamente, esses são os pontos que nós temos do alongamento, que se dão de duas formas. O primeiro ponto é o produtor procurar uma assessoria especializada que entenda especificamente esses direitos que o produtor tem. A partir dessa contratação, já é elaborado os laudos de frustração e o laudo de capacidade. É feito um requerimento administrativo, que é encaminhado para o banco, antes do vencimento da dívida, para que se possa estar solicitando a prorrogação desse pagamento. E caso o banco ele venha a não dar a possibilidade de prorrogar na via administrativa, nós ingressamos judicialmente solicitando o alongamento dessa dívida, para que essa dívida e todas as dívidas que estão em aberto elas sejam suspensas, e também com o pedido, óbvio, que o produtor também não seja inscrito em órgãos de restrição de crédito, como SPC, Serasa, não tenha nenhum bem seu objeto de penhora ou qualquer outro problema. Então esse seria o caminho aqui, o ponto que nós teríamos da questão do alongamento da dívida rural.